Seja bem-vindo ao canal Descomplicando as Escrituras, tudo bem? E o vídeo desta semana será sobre os decretos de Deus. Será que Deus decreta alguém de fato para o inferno? Será que esta afirmação ela é bíblica? Será que esta acusação que nós calvinistas recebemos, ela é de fato verdadeira? Vamos nessa? Mais um vídeo aqui no canal Descomplicando as Escrituras. Pois bem, primeira coisa que nós precisamos deixar claro, o que eu quero deixar claro aqui neste vídeo, é que quando nós fazemos algum tipo de afirmação ou qualquer tipo de afirmação, esta afirmação, ela necessariamente vai implicar em algumas proposições, tá? E quem faz a afirmação deveria estar ciente das implicações que ela acarreta, para que depois possa se explicar ou até mesmo justificar as implicações. Agora, se as afirmações são feitas sem que se perceba as implicações que estas afirmações trazem, então aí há um sério problema de cognição. Tudo bem? Vejam só, quando se diz que Deus cria as pessoas para mandá-las para o inferno, primeiro, que isso não é uma defesa da teologia reformada, não é uma defesa da teologia calvinista, mesmo que alguns o digam, mesmo que alguns que se identifiquem com a teologia dizem que assim o é porque é Deus. Né? Então Deus, ele pode fazer o que ele quiser. Portanto, não há problema algum, sendo Deus perfeito, em decretar as pessoas para o inferno. Essa é a defesa que alguns fazem. No entanto, isso não é verdadeiro. Isso não está dentro da teologia reformada, pelo menos não na sua essência. E também essa afirmação ela não é apresentada em João Calvino. Tá? Deus não cria ninguém para mandar para o inferno. Não existe também decreto de condenação. Deus decretou condenar aquelas pessoas. Esse decreto ele também não existe. Há necessidade, portanto, de que se observe a logicidade dos decretos de Deus. Então, o primeiro ponto é que você tem que arcar com as afirmações que você faz, ou melhor, com as implicações ou proposições que a afirmação traz. O segundo, que há a necessidade de que se entenda a logicidade dos decretos de Deus para que tal afirmação seja feita ou não feita, tá? E agora vamos derrubar essa falácia de que nós defendemos que Deus decreta as pessoas ou cria as pessoas para condená-las ao inferno. Veja, quando há essa afirmação de que Deus cria as pessoas e decreta condená-las, não está se levando em consideração ou não está se pensando que esta pessoa ela já nasce nessa condição. Ela nasce nessa condição de pecador. E ao nascer na condição de pecador, ela é digna do salário. E o salário do pecado, o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 6:23 é o quê? A morte. Portanto, o ato decretivo ele é de reprovação. Deus simplesmente na eternidade decreta não salvar. Uma coisa é decretar não salvar, outra coisa completamente diferente é decretar condenar. São duas coisas diferentes, tá? Então, quando se afirma que Deus decretou aquela pessoa para a condenação, você está afirmando que aquela pessoa era anteriormente salva. E ela só não foi salva porque Deus decretou que ela seria condenada. Então, não há o que ela fizesse porque ela seria condenada. Então, esta afirmação, ela implica necessariamente em entender que a pessoa, em um momento anterior, estava salva. E todos nascem na condição quê? De pecado. Não há quem não nasça nessa condição. Outros irão defender ainda, né? Essa é mais uma implicação, de que as pessoas nascem inocentes e elas não pecam. E por isso, por não pecar, elas são salvas, em se tratando aí, claro, de crianças que nascem. E Deus ainda assim as condenou para o inferno. E isso é um absurdo, ou decretou que elas fossem para o inferno. Veja só, se você está dizendo que uma criança nasce e ela não peca, ela é inocente, você está dizendo que a morte de Cristo não serve para aquela criança e que aquela criança pode se relacionar com Deus sem ser mediada por Cristo Jesus. E a gente olha para toda a Escritura Sagrada e não vai perceber essa verdade. Não há quem se relacione com Deus se não for por meio da obra de Cristo. Todos, desde criança até o mais adulto, só vai se relacionar com Deus por meio da obra de Cristo. Se não for assim,
Não há como ter um relacionamento com Deus. Então perceba, no perigo que determinadas afirmações trazem, em função de suas implicações nas proposições. Se você afirma que Deus decretou todas as coisas, você está, aliás, perdão, se você afirma que Deus cria as pessoas e as decreta para a condenação, você está dizendo, ou implicitamente, ainda que você não o diga, mas é o que a sua afirmação traz implicitamente, de que aquela pessoa anteriormente estava salva. E isso é um problema, porque Deus não vai tirar alguém da condição de salvo e decretar condenação, porque Deus é o agente ativo no processo salvífico, do começo ao fim. Tá? Segundo, se você muda traz para uma criança para fazer a mesma aplicação, você está dizendo que aquela criança não tem pecado e Deus ainda assim a condenou ao inferno. Você está dizendo que a obra de Cristo não foi para aquela criança, ainda que você não o diga, mas está implícito na sua afirmação, né, dos que afirmam isso. Portanto, é uma falácia você afirmar que nós defendemos que Deus decreta as pessoas para irem no inferno. Tá? A defesa que há dentro da teologia reformada, da teologia calvinista, é de que Deus decretou reprovar, porque todos estamos nessa condição. E a salvação, por ser um processo ou função direta da eleição, tá? Então o que acontece é que com quem não foi eleito, Deus apenas reprovou por suas próprias obras. E aqueles que foram eleitos, eles foram aprovados pela obra de Cristo. Então a exigência que Deus faz para que o homem tenha comunhão com ele, isso é claro na Bíblia de Gênesis até Apocalipse, desde Adão nós percebemos isso, é que o homem cumpra a lei de Deus. Se o homem cumprir a lei de Deus, ele vai viver. Atente para os meus preceitos. Atentando-os para ele, viverás. É assim que nós vamos ver no livro de Levíticos, é assim que nós vamos ver no livro do profeta Ezequiel, é assim em toda a narrativa bíblica. Então, a salvação, ela é função direta da eleição de Deus, e esses que foram eleitos, Deus os julgou pela obra de Cristo, porque Deus nos trata sempre por meio de um representante. Ora, Adão, final, o último representante, Cristo. Tá? Então, a eleição ela é função direta da salvação. Logo, não existe a falácia de que Deus cria as pessoas e as decreta para o inferno. Tá? O que existe é um decreto de reprovação. Deus decreta eleger alguns. E se ele não elegeu outros, é porque ele os reprovou segundo as próprias obras. Todos nós somos dignos de irmos para o inferno. Todos nós pecamos, né? A criança ela já nasce nessa condição de pecado, de pecado, o que nós chamamos aí de pecado original. Portanto, o salário que devemos receber é a morte. No entanto, Deus elegeu o seu povo, Deus elegeu os seus. E esses que Deus elegeu, ele aplicou a eles a obra de Cristo. Deus continuou a exigir o cumprimento pleno da lei. E como Jesus Cristo cumpriu plenamente a lei, Deus imputou o pecado dos seus eleitos, ou os pecados de seus eleitos, e imputou a Cristo. Imputando a Cristo, Deus condenou a Cristo. Aqueles que não foram eleitos, Deus os reprovou pelas próprias obras. Deus não os decretou para o inferno. Não existe a falácia de que a pessoa, ainda que ela queira servir a Deus, ainda que ela queira andar segundo a vontade de Deus, mas se ela foi decretada para o inferno, não há o que fazer. Isso é uma falácia, isso é uma mentira. Isso não existe. Primeiro, porque a pessoa que deseja andar segundo a vontade de Deus, a pessoa que ama os preceitos de Deus, obviamente, certamente, essa pessoa só o deseja porque ela já foi regenerada, porque ela é uma eleita de Deus e porque a obra de Cristo foi aplicada nela, e é por isso que ela deseja. Tá? A pessoa que não foi regenerada por Cristo, ela vai querer continuar na prática da maldade, porque ela continua na sua condição de pervertida. E aquele que é pervertido pratica o mal. E aquele que é regenerado busca praticar o bem, porque a ele for aplicado a obra de Cristo. Então há necessidade que nós entendamos isso, tá? Voltando ao início, não se pode fazer afirmações e negar as suas implicações. Tá? Se você faz alguma afirmação, você tem que arcar com as implicações que essa afirmação traz. Tá? Então não existe de forma alguma, em todo o texto bíblico, Deus decretando alguém ou predestinando alguém para o inferno. O que existe é Deus reprovando uns e elegendo outros. E isso Deus é soberano para fazê-lo. Tá? Quando você afirma, olha uma terceira implicação em relação a essa afirmação de que Deus decreta as pessoas para irem para o inferno. Você está dizendo que Deus pode agir segundo a natureza dele, porque se anteriormente esta pessoa estava salva e Deus a decretou para o inferno, então Deus está agindo contrário à natureza dele. Ele está dizendo que eu vou te salvar, ele começa o processo da salvação e ele termina
E ao decretar essa pessoa para o inferno, e anteriormente ela estando salva, Deus está descumprindo a própria palavra dele. Então isso chega a beirar uma heresia, se não uma heresia, tá? Então você não vai achar em todo o texto bíblico nenhum texto afirmando que Deus decreta as pessoas para o inferno. Deus as reprova. Esse é o ato decretivo de Deus. E Deus as reprova por conta de suas próprias obras. E ao fazê-lo, ao decretar, reprová-las pelas próprias obras, por conta da não aplicação da obra de Cristo aos não eleitos, elas devem receber um salário. Que salário é esse? A morte, por conta de suas próprias obras. Então, as pessoas que são condenadas não é porque Deus as decretou para isso. Elas são condenadas por conta de suas próprias obras. Elas foram reprovadas diante de Deus por conta de suas próprias obras, portanto, são merecedoras da condenação. Tá? Essas pessoas nunca, jamais irão querer amar a lei de Deus, jamais irão querer ter prazer na lei do Senhor. Tá? Elas foram reprovadas. Então não existe de forma alguma nenhum decreto de condenação. Deus não cria as pessoas para serem condenadas. Tudo bem? Então que Deus abençoe a sua vida. Este foi o nosso vídeo desta semana. Normalmente são 2 vídeos aqui por semana em nosso canal, tudo bem? Então, se você gostou, curte, comenta, compartilha este vídeo para que outras pessoas possam ter acesso. Mas se você curtir, se você comentar, o YouTube vai entender a relevância desse vídeo e vai indicá-lo a outras pessoas também. E se você deseja se aprofundar no conhecimento das Escrituras, se você deseja se aprofundar no conhecimento da palavra de Deus, se você deseja ter um conhecimento mais profundo acerca do que é educação cristã, você pode não apenas se inscrever no canal, mas você pode também se tornar membro aqui deste canal. Você vai ter acesso no nível 1 a vários cursos de teologia, cursos sobre os atributos de Deus, curso introdutório de interpretação bíblica. Você vai ter um curso também introdutório sobre as heresias, e no nível 12 você vai ter um curso exclusivo de educação cristã. Tá? E aqueles que se inscrevem ou se tornam membro aqui no nível 2 terá acesso a todos os cursos do nível 1. E você pode ir mais além, você pode contribuir no nível 3 aqui deste canal, em que você vai ter acesso a um curso de teologia reformada, em que eu estou gravando as aulas e estou ainda postando-as. Assim como no curso de educação cristã, já tem algumas aulas postadas lá também, tá? E se você se inscreve no terceiro nível, você vai ter acesso a todo o conteúdo aqui do canal, tudo bem? Então, o nível 1 apenas R$ 4,99 por mês, o nível 2 apenas R$ 7,99 por mês e o nível 3 apenas R$ 24,99 por mês. Você vai ter acesso a muito conteúdo, bem como indicação de livros e acesso diretamente a mim, fazendo as perguntas caso você necessite de alguma dúvida sobre qualquer assunto aí da área da teologia, da filosofia, até mesmo língua portuguesa. Também sou professor de língua portuguesa, então a gente está aí para contribuir, oferecer esses serviços para vocês e que vocês possam aí ter acesso a uma literatura de qualidade, a estudos aí de qualidade acerca da educação, acerca da teologia. Enfim, você vai também contribuir no crescimento, para com o crescimento deste canal, tá bom? Então, mais uma vez, curte, comenta, compartilha, que Deus possa abençoar a tua vida e até o nosso próximo vídeo, se Deus assim o quiser, porque se Ele não quiser, certamente não irá acontecer.